Aquele lugar em ruínas ganhou vida, irmãos. E nós chamamos de base de acolhimento. Por que pequeninos do sertão? Nós caminhamos na visão do nosso pastor Anésio. Ele há muitos anos tem um trabalho na África, que se chama Pequeninos do Sudão. Nós trabalhamos com acolhimento de refugiados. A guerra estourou no Sudão. E ali na fronteira, hoje nós estamos em Gulo, e nós temos uma base de acolhimento. Mais de 44 órfãos de guerra. E essa visão nós queríamos implantar no sertão. Mas graças a Deus no sertão, irmãos, não existe órfãos da mesma maneira que na África. Mas existe abandono ainda. Nós presenciamos diversos casos de crianças que são doados. A mãe entrega, não quer criar, mas ali algum familiar, acaba acolhendo. Mas isso, irmãos, causa um estrago tão grande naquela região. E nós temos feito isso, adotamos essa visão do acolhimento. Como funciona esse acolhimento? Diversas igrejas em aliança, assim como o apóstolo desde o início entrou nesse trabalho, tem abençoado aquele lugar, e casais, igrejas, têm acolhido esses pequeninos, e o principal, orar, intercessão, irmãos, por esses meninos. E nós estamos vendo a mão de Deus movendo sobre a vida desses meninos. A maior parte do vídeo aconteceu naquele lugar em ruínas. E eu queria compartilhar uma palavra com a igreja, e conforme vou compartilhando, vou testemunhando. Amém? Mas eu queria falar a respeito de como surgiu esse amor nosso pelo sertão. Repita assim comigo: tudo começa com oração. Um outro apóstolo conhecido nosso, Jonathan, hoje ele está com uns 92 anos, se não me falha a memória. Ele recebeu um chamado de desbravar o sertão. E ele subiu com uma equipe aqui de São Paulo, e eles fizeram um mapeamento do sertão nordestino, e eles trouxeram um relatório das cidades menos evangelizadas do sertão. E deram para a nossa igreja 4 cidades, e uma delas era o Paraná. A nossa igreja era responsável por orar, mas uma vez por ano, uma equipe saía de van e subia ao sertão, com destino a essas 4 cidades. E o que aconteceu? Irmãos, quando eu ganhei esses cartões com essas cidades, nós começamos a orar. Nem imaginava, mas comecei a orar. E em 2019, Deus abriu a porta para eu fazer uma expedição ao sertão. Nós saímos em uma van e subimos, entramos pelo sertão da Bahia, até chegar no Rio Grande do Norte. E interessante que eu fui percebendo que conforme a gente parava em algum município para orar e profetizar, eram os municípios que estavam nas minhas orações. Mas quando nós chegamos no Rio Grande do Norte, algo diferente aconteceu. Olha, nós, em aliança com uma igreja que já estava estabelecida ali, a única igreja evangélica que tinha no município, nós fizemos um culto numa praça. E aconteceu, irmãos, que a gente viu a realidade. Era triste demais. Eram 5 pessoas no culto e a nossa equipe. E ninguém se envolvia, não participava. E ali eu comecei a orar. E eu me lembro que eu fiz essa pergunta ao Senhor: Senhor, quanto tempo, olha só a situação desse lugar, quanto tempo vai demorar para que as famílias sejam salvas nesse lugar, para que os jovens sejam alcançados? E aconteceu algo maravilhoso. O Senhor disse assim: você viu muito bem o problema, agora o problema é seu. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: quando você ver um problema, a partir desse momento, o problema é seu. Amém? Irmãos, Araraquara tem problemas? O problema é seu.
É vocês que moram aqui. O Senhor disse isso. O problema é seu. Vá resolver. Irmãos, infelizmente nos nossos dias, com tanta tecnologia, tanta informação, tem muita gente que critica, que fala sobre o problema, mas Deus está procurando pessoas para resolver os problemas. Amém? E o que aconteceu? Quando eu retornei, eu disse para minha esposa: amor, nós precisamos ir para o sertão. Ela falou assim: vamos? Quem sabe o ano que vem eu não vou nessa viagem. Não, Deus está chamando a gente para morar no sertão. Aí ela entrou em oração, irmãos, porque quando eu mostrei o lugar para ela, o Paraná tem 4.000 habitantes. É uma cidade que uma boa parte da população está na zona rural. Então ali no centro da cidade deve ter uns 1.000 habitantes, a Vila Caiçara. Nós estamos com 2 igrejas, uma no centro da cidade e na Vila Caiçara. A Vila Caiçara deve ter uns 2.500 habitantes e o restante está espalhado aí na zona rural. Tem muito povoado, muitos povoados distante, é grande a extensão da área do Paraná. Mas, em 2019 foi quando eu estive pela primeira vez. E eu compartilhei com ela. Em 2021, quando nós estávamos ainda na pandemia, o nosso pastor subiu ao sertão com a esposa e, numa viagem, começou a expor os problemas, mostrar as cidades, e Deus pegou a minha esposa. Ela chegou em mim e disse: eu quero ir para o sertão, eu estou pronta. Nós entramos em contato com o pastor Anésio. Nesse tempo eu já estava trabalhando, assim como o apóstolo disse, eu trabalhava na administração da igreja, já estava há um bom tempo com ele. E eu cheguei, procurei ele: pastor, nós queremos ir para o sertão. Nós estamos vendo, que o nosso coração já queima pelo sertão, e nós cremos que esse é o tempo. Ele levou um susto, porque eu nunca tinha comentado com ele a respeito disso. Nós guardamos em oração. E, imediatamente, ele marcou aquela expedição que nós fomos juntos. Naquele momento, nós estávamos ali já para decidir coisas importantes, de como seria. Eu já estava procurando casa, e Deus começou a fazer algo maravilhoso. E deu certo essa parceria com a prefeitura. Irmãos, nós resolvemos um problema tão grande. Aquele prédio não tinha o que fazer. Era um problema para os vizinhos. Era lugar para jogar lixo, para usuário de drogas. E aquilo foi uma grande bênção para a população. Hoje ali está funcionando o quê? Tem aula de reforço, alfabetização. O Caio é o professor de música. Nós temos escola de futebol, oficinas de skate. Então muitas coisas estão acontecendo ali. E o que nós fizemos? Em 2021, nós voltamos lá e nós fizemos uma pesquisa. Eu falei assim: nós vamos morar lá, eu quero saber a realidade de uma forma mais profunda sobre o Paraná. E nós fizemos uma pesquisa, nós fomos de casa em casa, de porta em porta, perguntando sobre religião. E no final dessa entrevista, dessa pesquisa, nós constatamos que o Paraná tinha 0,7% de cristãos evangélicos. Irmãos, não chegava a 1%. Mas ali tinha outros problemas. Uma grande taxa de analfabetos, as escolas com muitos problemas. Nós pegamos alunos, acolhemos jovens com 15 para 16 anos que não eram alfabetizados ainda. Irmãos, muitos problemas. E Deus começou a dar estratégia de como nós resolveríamos esses problemas. Então surgiu o Pequeninos do Sertão. Eu quero compartilhar com você uma palavra. Abra comigo em Atos, no capítulo 2,
Atos capítulo 2, a partir do versículo 42. Nós tínhamos sonhos, projetos. Eu sempre gostei muito de esportes, né? Então, eu quando era jovem, eu queria ser jogador de futebol. E pela graça de Deus, eu sei jogar um pouquinho bem. Mas não deu certo. E depois eu tive um envolvimento com o skate. Eu quase me profissionalizei no skate, mas também não era o propósito de Deus. Então nós começamos a trazer os dons que Deus tinha nos dado para acrescentar nesse projeto. E, irmãos, tudo isso faz parte da estratégia. Tudo isso que está acontecendo ali está abençoando o município, mas isso faz parte da nossa rede. É a nossa maneira de pescar. O menino chega ali na escola de futebol, ele acha que vai se tornar o Neymar, o Messi, e aí nós começamos a discipular. Ali é a nossa célula, nós ministramos a palavra, depois do futebol tem um café da manhã, e aí os meninos que queriam ser o Messi, hoje em dia eles é Pedro, Tiago, João, Tito, Filemão, e olha, algo maravilhoso está acontecendo. Mas Deus nos deu uma palavra antes da nossa chegada. Irmãos, lá já no sertão tem algumas igrejas. Mas nós percebemos que havia uma grande barreira entre as igrejas e o povo. Lá, tem alguém do sertão aqui? Tem? Alguém que veio do sertão? Não? Lá, você já ouviu falar da lei dos crentes? Irmãos, lá tem um negócio de lei dos crentes. Quando nós chegamos lá, eles começaram a perguntar, de que lei que vocês é? Vocês são da lei dos crentes? Eu falei, eu não. Eu estou fugindo da lei, eu vivo pela graça. Como assim vocês não é da lei dos crentes? Por quê? Até os apelos é diferente, o evangelismo é diferente. Então, muitas vezes eles dizem assim, olha, você precisa passar para a lei dos crentes, senão você vai para o inferno. E nós pegamos uma palavra de Deus, e eu quero compartilhar com vocês. Diz o seguinte, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos conforme a necessidade de cada um. Perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e sinceridade no coração. Preste atenção no 47 agora. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Louvando a Deus. Em outra versão diz, contando com a simpatia de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Irmãos, essa palavra quando bateu, louvando a Deus, mas caindo na graça de todo o povo. A igreja primitiva, eles contavam com a simpatia de todos. Eles eram perseguidos? Sim. Irmãos, graças a Deus nós sofremos perseguição no sertão. E eu oro para que vocês sofram perseguição aqui em Araraquara também. Muita perseguição. Por quê? A igreja cresce debaixo de perseguição. Quando a igreja é perseguida, aí que a igreja cresce. Amém? Quem é que quer ser perseguido? Dê um glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, mas, deixa eu dizer algo para você. Tem gente que é perseguido
não porque está fazendo a vontade de Deus, porque é um crente chato. Você conhece um crente chato aí? Olha, esses dias eu dei risada. O apóstolo é um crente legal. Irmãos, ele passou uma vontade de mim. Ele postou um vídeo do torresmo lá. Eu tive que correr lá em Ribeirão achar o torresmo. Eu falei assim, olha, o apóstolo está me influenciando. E eu comprei torresmo lá em Ribeirão, irmão. Não acha no sertão um torresmo gostoso igual de Ribeirão. Mas tem gente, tem crente que é chato, irmãos. E olha, sabe? Tudo é do capeta. Nem não pode jogar bola. Jogar bola é pecado. Isso e aquilo. Irmão, jogar bola é pecado se você for ruim. Se você for ruim de bola, não joga. Aí você, além de estar pecando, você vai deixar os irmãos passar nervoso. Aí é pecado. Mas nós acreditamos que todos os dons e os talentos vêm de Deus. Irmão, o diabo não dá nada que presta para ninguém. Como? O cara é habilidoso. Foi o diabo que deu esse dom para ele? Nunca. Tem talento para música. Nós acreditamos que tudo que é bom vem de Deus. E olha, é melhor ainda quando você transfere. Quando você transfere aquilo que você é bom para alguém, aí você está cumprindo o propósito. Amém? Então, irmãos, tem crente que é muito chato, é inconveniente, não sabe a hora certa de falar, fala o que não deve. E o que nós fizemos? Nós vamos andar por essa palavra. E olha, eu quando vi aqui o ano da comunhão, olha, Deus está fazendo um alinhamento com as igrejas. Vocês estão no ano da comunhão e outras igrejas também estão nesse mesmo tema. Nós fizemos o quê? Chegamos em janeiro, nós precisávamos fazer a reforma. Levou aproximadamente uns 6 a 7 meses. O que vamos fazer nesse tempo? Comunhão. Nós fomos de casa em casa. Olha, no mês de maio, eu já conhecia a cidade inteira praticamente. Se eu não conhecesse, as pessoas nos conheciam. Por quê? Nós íamos de porta em porta, bom dia, tudo bem? E o nordestino é hospitaleiro, irmãos. Vocês estiveram comigo lá em Rafael Fernandes, não, Riacho de Santana. Batemos na porta, a primeira coisa que o senhor ofereceu foi uma cadeira. Puxa a cadeira, senta, vamos conversar. E ali nós conversamos com aquele senhor. Nós oramos porque ele estava com problema de saúde. E nós fizemos isso no município, saímos andando, conversando, tomando chá de capim santo. Irmão, tomei chá de capim santo, hein? Naquele calor, e eles gostam de chá. Café, cuscuz, bolo de caco. Vocês nem sabem o que é isso, né? Vocês precisam ir para o sertão mesmo, hein? E conversando. E olha, abrindo célula. Conexões. Era uma célula na terça. Segunda era o dia da família. Era o dia de ficar com a família, de curtir, aproveitar. Mas terça célula, quarta célula, quinta célula, sexta célula, sábado célula. E começamos, em pouco tempo, uma igreja lá no fundo de casa, até a base ficar pronta. Julho de 2022 a base ficou pronta e nasceu uma igreja. Nasceu uma igreja linda, irmãos. E olha, Deus tem abençoado. E o trabalho está avançando, mas tudo isso através do quê? Nós obedecemos uma palavra. O Pai falou, nós obedecemos. E olha, para a glória do Senhor, nós caímos na graça do povo. Nós caímos na graça do povo e muitas almas o Senhor tem acrescentado à igreja. Olha, eu vejo assim, todo mês eu faço um relatório, mando, compartilho com a igreja daquilo que o Senhor tem feito. Irmãos, é impossível se não fosse a mão de Deus. Como? Só eu, a patroa e as crianças fazer tanta coisa assim.
E como Deus tem feito, irmãos? Não foi nós, mas a graça de Deus tem feito através de nós. Mas nós fomos com uma palavra, e nasceu uma base de acolhimento, que se chama Pequeninos do Sertão, e ali nós estamos ajudando a solucionar alguns problemas. Irmãos, as crianças amam estar naquele lugar, elas são acolhidas, ali elas têm amor, elas têm atenção, elas têm sido discipuladas. Da mesma forma que os meninos achavam que ia virar o Messi, as crianças estão chegando ali para aprender a ler e escrever. Maravilhoso, isso é maravilhoso. Mas antes de tudo tem o quê? O discipulado. Ide pregar o evangelho a toda criatura. As crianças estão dentro disso. E nós estamos, assim, com grandes frutos no meio dessas crianças. Chegaram lá com 9, hoje já está com 12 batizadas em ministério na igreja. Eu tenho um discípulo meu lá, nesse momento o culto está acontecendo lá. Nós tiramos um tempo para viajar, trazer o nordestino para a família conhecer, que as avós não conheciam. E a igreja está funcionando, todos os projetos estão funcionando. Nós fizemos discípulos nesse tempo. Mas um discípulo, ele chegou lá, ele tinha 11 anos. Irmãos, se você vê um jovem como é posicionado, eu só estou esperando ele completar uns 19, vou ordenar ele a pastor. Ele é um pastorzinho, a responsabilidade que ele tem. E eles chegaram ali, olha, brincando, aprendendo e sendo discipulados. Um dos problemas era a dificuldade para eles aprenderem a ler e escrever. Nós temos psicólogos, psicopedagogos que nos ajudam no trabalho e vem rompendo nessa área da educação. Mas, irmãos, mais maravilhoso é ver que eles estão se tornando discípulos de Jesus. Amém? E Deus tem acrescentado. Um dos problemas também, irmãos, o sertão eu não conheço. Na minha região, eu não conheço a respeito de fome. Pode ser que em outras regiões tenha fome, mas existe a subnutrição. A subnutrição, ela prejudica muito no aprendizado da criança. Então nós temos ali, a criança chega de manhã ou à tarde, tem o discipulado, tem a parte escolar, né? Tem brincadeiras, mas antes de ir para a escola, eles têm uma refeição. Eles têm o almoço, quando é lanche, eles comem e ainda pedem para levar na escola. E nós fazemos isso com alegria. Deus tem providenciado tudo. Inclusive as reformas, irmão, um grande milagre. Um grande milagre aconteceu. Teve uma época, o pastor Anésio foi lá para parar a obra. Tinha acabado os recursos. Irmãos, é muito dinheiro. Que esses meninos é 44 lá no Sudão. Lá na nossa base é 35 alunos, fora as outras atividades, esporte. Passa de 100. E sempre a gente quer providenciar um alimento, um lanchinho para eles. Então imagina, a minha casa que é 5, a despesa no mercado já não é brincadeira. Mas o papai tem providenciado tudo. E quando o pastor foi para parar a obra, tinha acabado o recurso. Nós oramos, nós choramos. Olha, basta uma palavra. O irmão orou aqui em cima. Uma palavra, pai. Uma palavra de Deus. Em um dia, Deus levantou recurso para finalizar a obra e ainda sobrou dinheiro no caixa. Deus de milagres. E nós estamos, pela graça de Deus, sendo usados para resolver alguns problemas. Irmãos, dos nossos alunos que entraram há 3 anos e meio atrás, aproximadamente, todos estão lendo e escrevendo. Inclusive os mais grandinhos, eles romperam. E
estão lendo a Bíblia. Eu estou cobrando, eu pego no pé. O Novo Testamento, praticamente, uma grande parte dos jovens e adolescentes zeraram. Só falta o Antigo agora. E o Senhor tem colocado isso no nosso coração. Olha, nós, com graça, com sabedoria, uma palavra temperada com sal, com humildade, nós estamos ganhando o coração do sertanejo. E, como diz lá, as perseguições vêm. E o pessoal de uma outra religião, eles disseram assim: fique de olho nesse pastor aí. Ele quer carregar todo mundo para a igreja dele. Eu falei assim, é verdade, eu quero carregar tudinho, igual fala lá no sertão. Vou carregar tudinho para a minha igreja. Porque o Senhor tem colocado direção e palavra no nosso coração. E eu quero compartilhar também. Vá comigo em Atos, no capítulo 5, no versículo 28. Só para você entender. Os discípulos, os apóstolos foram perseguidos. Os saduceus tiveram inveja deles e lançaram eles na prisão. Eles ficaram livres através de um grande milagre. Um anjo vai ali e liberta eles da prisão. E no versículo 20 diz assim: ide apresentai-vos no templo e contai ao povo a mensagem completa desta nova vida. E ali eles vão para o templo e continuam anunciando as boas novas, as boas notícias sobre Cristo, sobre salvação, sobre libertação. E quando o sumo sacerdote, os religiosos levam eles de volta para o interrogatório, no versículo 28, diz o seguinte: não vos demos ordens expressas que não ensinasseis nesse nome, contudo, enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina. Nós queremos encher o Paraná com a nossa doutrina, com a doutrina dos apóstolos, com esse nome que é poderoso, com esse nome que salva, que liberta. Repita assim comigo: eu quero, e eu vou conseguir, encher Araraquara com esse nome. Irmãos, não só o Paraná, nós pedimos oração, ore por nós. Deus tem colocado no nosso coração. Nós começamos no centro, já chegamos a uma vila, mas mais para frente tem uma cidade com 10.000 habitantes, que precisa do povo de Deus entrar ali e mudar o ambiente daquela cidade. Um pouco mais, tem outra cidade que tinha a mesma situação do Paraná. Poucas igrejas, poucos evangélicos, muita opressão, sabe? Espírito de miséria, a região não prosperava. E graças a Deus nós estamos vendo a mão de Deus, mas nós queremos encher ainda mais o Paraná, mas o sertão nordestino. Irmãos, nós queremos encher a nossa nação com esse nome. Com certeza, tem muitas vidas para você ganhar aqui em Araraquara. Com certeza. Comece onde você está. Sabe? Eu tenho falado isso por onde nós estamos passando. Quando nasceu esse chamado missionário? Quando eu morri para o mundo. As escamas caíram e nasceu um missionário. Irmão, se você nasceu de novo e não nasceu missionário, eita, tem um problema aí. Quem nasce de novo já nasce missionário, com fome e sede por ganhar almas. E nós fazíamos tudo isso em Ribeirão, só que lá no Paraná Deus deu um upgrade. Se você não fazia nada no lugar que você foi gerado, como que você vai levar, Deus vai levar as nações? Então olha para a pessoa do seu lado e fala assim: comece agora, aonde você está. Nós transferimos o nosso ministério para o sertão, mas
esse trabalho eu fazia na pista de skate, nós já tínhamos esse trabalho. Nós queríamos encher Ribeirão, mas Deus levou a gente para o sertão, agora nós vamos encher o sertão. E se levar para outro lugar, nós vamos encher esse lugar onde Deus mandar. E glória a Deus, irmãos, por isso. Por quê? Tem sido maravilhoso para a minha casa, para a minha família. Tem sido maravilhoso. Sabe? Nós chegamos ali, colocamos os nossos pés, começamos a profetizar, inclusive chuva, irmãos. Nós pegamos um ano com tanta chuva, a seca veio. O ano passado foi triste a seca. Nós estamos precisando orar mais, precisamos orar mais, sabe? Mas nós estamos vendo algumas coisas mudarem, famílias serem transformadas, coisas simples que nós temos e nem ligamos aqui na nossa região. Vou dar um exemplo. Lá em Ribeirão Preto, tinha ambulâncias paradas no pátio da prefeitura. E lá no Paraná, irmãos, as ambulâncias que tinham eram aqueles carros, saveira, adaptada, sem conforto nenhum. Eu mesmo já socorri pessoas que estavam tendo AVC, joguei dentro do golzinho e ó para o posto de saúde. Começamos a orar, Senhor, tenha misericórdia, a inveja santa. Lá em Ribeirão tem um monte, e aqui não tem uma ambulância decente. Manda, Senhor, uma ambulância para esse lugar. Irmãos, se teve a mão de alguém, de algum deputado, eu não sei, mas chegou rápido essa ambulância. O caminhão do lixo, irmãos, era aquele caminhão, era uma coisa feia. Ô Senhor, lá em Ribeirão tem um monte de caminhão, manda um caminhão decente para esse lugar. Chegou uma doação de uma empresa, um caminhão de lixo. Sabe por quê, irmãos? Nós temos um caminho tão fácil, prático. Muitas vezes a gente fica esperando de outros poderes, sendo que a igreja tem o céu aberto. É tão fácil, olha, é livre acesso. Não precisa falar com o assessor, não precisa falar com ninguém, ó, o caminho foi aberto. E nós estamos vendo Deus respondendo de uma forma extraordinária o nosso clamor. No final do ano, a pastora disse assim, eu queria dar tanto um presente para as crianças. E o caixa não estava muito bem. De repente, chegou uma ligação. Eu estou enviando uma oferta. Essa oferta é para comprar brinquedos para as crianças. Caminho aberto, livre acesso. Amém? E nós queremos encher o sertão com esse nome. Orem por nós, porque nós queremos avançar. Temos perseguições, batalhas, eu não vou falar disso hoje não. Mas mesmo com todas as lutas e dificuldades, vale a pena. O Senhor acompanhou. Meu filho passou provação na área da saúde. Precisou fazer uma cirurgia nos 2 olhos. Deus deu a vitória, fez a cirurgia. Ele está enxergando bem, vai enxergar melhor colocando uma lente. E o milagre aconteceu. Minha esposa passou uma luta, provação na área da saúde também. Foi para diversos lugares, fazer diversos exames. Aí foi diagnosticada com fibromialgia. No ano passado, começo de janeiro, ela começou a passar muito mal. Fez exames, dengue, suspeitou de labirintite. Aí, acendeu um sinal. Ela falou assim, eu preciso fazer um teste de gravidez. Irmãos, ela estava passando mal, além do normal, porque ela estava com Estevão na barriga. Lá no sertão fala assim, ela estava buchuda, ela ficou buchuda. E aí, precisou cortar o tratamento, ela teve uma gravidez de excelência, atendimento de primeira, olha, no sertão, e está ali,
o Estevão, para a glória do Senhor. E ela não faz mais o tratamento. Nós entendemos que nós fomos chamados para resolver problemas. E Deus nos deu o Paraná para lutar por aquele povo. E nós estamos devagarzinho chegando. Nós vamos alcançar o sertão com a graça de Deus. Mas, irmãos, tudo isso, eu quero compartilhar uma palavra antes de encerrar. Esther, capítulo 4, versículo 14. Deus tem um mistério com os pequeninos. Deus tem um mistério com pessoas pequenas. Sabe, não pequenos aos olhos de Deus, mas pessoas simples, que talvez as pessoas não dão nada. E Deus tem um mistério com o órfão. Deus tem um mistério. E o livro de Esther conta que ela ficou órfã, o pai e a mãe dela morreram, e Mordecai criou essa mulher, que chegou na mais alta posição que uma mulher poderia ocupar naquele reino. Olha, Deus tem as estratégias dele e coloca pessoas específicas em determinados lugares. Nós entendemos que hoje nós somos uma resposta para aquele município. E as coisas têm mudado naquele lugar. Irmãos, está evoluindo. Pessoas estão sendo libertas de domínios, que vêm passando de geração a geração. E o diabo quer destruir. O sertanejo quer destruir você, quer destruir toda a criação, assim como no tempo de Esther. E levantou um homem chamado Amã. Ele queria fazer um holocausto com os judeus naquela época. Mas tinha uma mulher posicionada no lugar certo, colocada por Deus. E quando Mordecai vai procurar Esther, ele diz o seguinte, no versículo 14 de Esther 4. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se não foi para conjuntura como esta que foste elevada como rainha. Irmãos, Mordecai diz o seguinte: Esther, será que não foi para esse tempo, para um momento como esse, que Deus colocou você aqui neste lugar? Irmãos, por que eu quero compartilhar isso com você? Será que não foi para esse tempo que você está aqui na casa de Deus, comendo o melhor dessa terra, recebendo palavra do céu, direção de Deus, unção, para livrar o povo de Araraquara do domínio de Satanás? Pessoas que estão aí precisando de você. Será que não foi para esse tempo que Deus colocou você nessa empresa, nessa universidade, para você se posicionar e fazer a diferença ali dentro? Será que não foi para esse tempo que Deus tem colocado recursos nas nossas mãos? E é isso que o Senhor tem falado comigo. Olha, Rafael, se você se calasse, com certeza Deus iria levantar outro. O Paraná não ia ficar sem socorro. O sertão não ia ficar sem o socorro. Mas eu ia perder uma grande oportunidade. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim para ela: irmão, não perca essa oportunidade. Deus está nos dando uma oportunidade. Olha, nós estamos sendo bênção ali naquele lugar. Estamos ajudando a resolver alguns problemas.
Sim, mas irmãos, é uma grande oportunidade que Deus nos deu. Já pensou? Eu nem me imagino. Eu tenho dito isso, eu não me imagino voltando para Ribeirão Preto. O coração já é nordestino. Não me vejo voltando em Ribeirão para morar. Eu tenho um sério problema. O coração é nordestino e o pé é preto. O pastor entende disso, né? O pé é preto, pisou na África, ficou preto. Mas se você se calar, olha, fica tranquilo. O apóstolo disse isso. A igreja não precisa de dinheiro. Não precisa. Se for para trazer só o seu dinheiro, nem traga, irmãos. Não é isso. Deus está dando uma oportunidade para você, para fazer a diferença, para influenciar nessa geração, para transformar lugares, transformar famílias. Se você se calar, Deus vai levantar outro, mas você vai perder a grande oportunidade. Deus está nos dando uma grande oportunidade. Deus nos deu uma grande oportunidade, irmãos, e eu tenho sido abençoado através disso. Olha, como nós estamos vivendo coisas maravilhosas de Deus naquele lugar. Os sinais estão acontecendo. As maravilhas de Deus têm acontecido naquele lugar. E nós estamos já há quase 40 dias fora. Irmãos, nós ficamos 40 dias fora por causa de uma necessidade extra. Eu queria ficar só 20 e já achava muito. Falei, não, eu não vejo a hora de voltar para o sertão. Tem coisas que estão entaladas aqui que precisa romper lá. E eu sei que vai ser nesse ano. Tem coisas que eu não vejo a hora de chegar, pôr a mão no arado e voltar para a comunhão e visitar as famílias, porque eu sei que Deus vai fazer algo maravilhoso nesse ano. E eu não posso perder essa oportunidade. Eu não posso me calar. Você não pode se calar. Irmão, se levante. Se levante. Se levante, irmão. É para levantar. Se você se calar, outro vai fazer. O livramento vai acontecer para aquela família, para aquela cidade. O livramento vai acontecer para a nossa nação. Mas nós podemos ser participantes da glória de Deus. Nós podemos participar, irmãos, talvez da última colheita grande, do grande avivamento. E eu não quero ficar de fora. Eu tenho certeza, bispo, que o avivamento não vai começar por São Paulo, vai começar pelo Rio Grande do Norte. Por isso que eu fui para lá, irmãos. Se você foi esperto igual eu, vá também. Sabe por quê? São Paulo é muito grande. Estou brincando, Deus vai fazer também algo grande aqui. Amém? Mas Deus gosta de pequenas tribos. Sabe? Olha lá, a nossa tribo é tão pequena. Irmãos, o nível econômico do Rio Grande do Norte está lá embaixo. E por aí vai. Então eu tenho dito isso. Deus vai começar o avivamento pelo Rio Grande do Norte. Aí ele vai subir, vai descer, vai subir o Rio Grande do Norte e vai trazer para o restante da nação o avivamento. E olha que eu sou paulista, hein? Mas o coração virou nordestino. Eu tenho certeza que Deus vai fazer algo grande nos nossos dias, aonde você estiver. Deus vai usar você. Não se cale, irmãos. Não se cale, se levante. Amém? Apóstolo, eu posso convidar o ministério de louvor? E eu quero orar. Mas eu não só quero orar, mas eu quero também receber oração. Vocês têm nos abençoado muito.
Desde o início vocês estão conosco nessa batalha. E vocês vão participar desses frutos também. Mas nós queremos receber a oração de vocês. Não esqueça da nossa família, irmãos. Nós travamos batalhas diárias lá. Batalhas intensas. Mas eu tenho visto a mão de Deus. Mas algo poderoso acontece na comunhão. Algo poderoso acontece na comunhão. Sabe? E nós temos comunhão com a Igreja Resgate. Nós estamos juntos. Olha, eu ouvi de um amigo meu, muito próximo. Ele foi para o sertão e ele ficou 5 anos para conseguir batizar a primeira pessoa. Hoje já faz 17 anos que ele está lá. A igreja dele rompeu. Um lugar pequeno, mas uma igreja relevante. E eu tenho visto a graça de Deus. Deus tem sido tão bom, irmãos. E tem nos dado uma grande família naquele lugar. Tem nos dado uma grande família. E nós sabemos que vocês fizeram parte disso. Você que orou pela nossa família, pela nossa missão. Você fez parte de tudo isso. E nós estamos aqui em gratidão. Aproveitando essa oportunidade para agradecer a Igreja Resgate de Araraquara. O apóstolo pediu recente a nossa foto para colocar no mural. E nós sabemos que através da oração de vocês, o nosso ministério tem rompido. As barreiras estão sendo quebradas. E nós vamos avançar ainda mais para a glória do Senhor. Nós não vamos voltar para trás, nós não vamos nos calar. Deus está nos dando uma grande oportunidade. Amém? Quem vai abraçar essa oportunidade? Amém? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Pai, muito obrigado. Eu quero agradecer ao Senhor. O privilégio de estar aqui, compartilhando com a Igreja Resgate aquilo que o Senhor tem feito no sertão, através da nossa família. Eu sei, Pai, que foi a Tua graça. É a Tua mão que tem operado naquele lugar. E eu quero, Senhor, pedir que o Senhor abençoe os Teus filhos que estão aqui. Abençoe, Senhor, a Igreja Resgate de Araraquara. Que haja, Senhor, sobre esse ano um grande romper sobrenatural. Que o Senhor levante os Teus filhos para encher Araraquara com esse nome. Que eles sejam usados com poder, com graça. Usa, Senhor, para o Teu louvor. Eu sei, Pai, é isso que o Senhor tem falado ao nosso coração. Se eu me calasse, se a minha família se calasse, o Senhor iria levantar outras pessoas para fazer essa obra no sertão. Mas eu iria perder. Nós como família iríamos perder essa grande oportunidade. Senhor, eu agradeço, Senhor, por viver esse privilégio de fazer parte dessa grande obra no sertão. Mas eu creio também que nós faremos parte dessa grande obra na nossa nação, junto com essa igreja querida aqui de Araraquara. Nós iremos romper, Senhor. Nós iremos avançar juntos. E eu quero pedir, Senhor, assim como um dia o nosso coração queimou por missões, eu quero pedir que o coração do Teu filho, que talvez a chama está um pouquinho apagada, que o Espírito Santo venha agora incendiando e coloque nesse coração fogo, amor pelas vidas, pelas almas, e que ele se levante nesse tempo para encher essa cidade com o Teu nome, para encher, Senhor, toda essa região com o Teu nome, que é poderoso. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. E eu quero também orar, Senhor, levante obreiros para o sertão.
Talvez existe alguém aqui capacitado, preparado para assumir um campo na nossa região que é tão carente, Senhor, carente do verdadeiro evangelho, de pessoas que vão levar o evangelho com graça. E se há um filho chamado para o sertão aqui nessa noite, que o coração dele queime, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, por poder fazer parte da sua grande obra. Eu agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Apóstolo, posso chamar minha família para receber a oração da igreja? Posso chamar minha família? Por favor. Irmãos, nós vamos orar por eles, mas nós fazemos tão pouco, gente, mas tão pouco. Eu lembro quando nós chegamos lá, a primeira vez que nós vimos aquele lugar tudo destruído, mas cheio de lixo lá dentro, mas cheio de lixo. E eu olhava para ele e para a esposa indo para lá, e eu falava para Deus, que inveja que eu tenho disso. Eu não queria fazer isso. Largar tudo. E eu lembro que eu cheguei na casa deles, eles nos receberam na casa deles. Aí o pastor Anésio falou assim para nós: aqui é muito quente. E os chuveiros aqui são tudo gelado. É tudo normal aqui. Eu falei assim: ô Rafael, o chuveiro aqui é frio? Ele falou: é assim mesmo. Eu falei assim: mas a Luana com esse cabelão dela, como é que essa mulher vai tomar banho num chuveiro gelado? Não, mas vai ser assim mesmo. Eu falei assim: não vai ser assim mesmo de jeito nenhum. E nós como igreja, você não sabe, mas nós pegamos e ajudamos lá, fizemos para ele colocar um chuveiro quente naquele lugar. Teve que mudar a instalação lá, tudo, né? Porque não tinha nem instalação para chuveiro quente. Mas foram, não olharam para chuveiro, não olharam para nada. E nós como igreja falamos: vamos fazer alguma coisa. Então eu louvo a Deus pela vida deles, por esse testemunho, pelo milagre que Deus está fazendo no Caio, em nome de Jesus. Vai fazer por completo, em nome de Jesus. Pela saúde, né, da Luana. Nós temos andado junto com eles. Nós como igreja temos andado juntos, de maneira muito singela, mas temos andado juntos. Todos os meses nós temos participado um pouquinho da vida deles. Assim como participamos da Tailândia, né, junto com o Fábio, Moçambique. Mas eu louvo a Deus pela vida de vocês, pelo exemplo que vocês são, pela família linda que vocês são, por nos motivar. E eu aprendi mais uma. Fala para o teu irmão: o problema é seu. Você está vendo algum problema perto de você? Está vendo? O problema é seu. Resolva, vai falar com Deus que Ele vai te ajudar, amém? Ele vai te ajudar, ok? Vamos orar por eles? Levante suas mãos em direção a eles. Senhor, eu quero te agradecer por essa família tão linda, que um dia o Senhor colocou no coração deles o desejo de fazerem isso. Senhor, isso não é nosso, não é possível ser nosso. O nosso coração ele é enganoso, o nosso coração é cheio de cobiças, mas quando o nosso coração é transformado, realmente é porque o Senhor está em nós. E eu te agradeço pelo exemplo deles como família, pelos filhos, pelas vidas que estão sendo salvas lá no Paraná. Senhor, ver aquelas crianças levantando as mãos e orando, sabendo nós que muitas pessoas aqui na cidade não sabem orar, e aquelas crianças tão pequenininhas já sendo ativadas pelo Teu Espírito, sentindo a Tua presença, balançando o seu corpo, orando com fervor. Senhor, é o Teu Espírito agindo ali. Obrigado pelo que o Senhor está fazendo ali. E Senhor, ajuda-nos, abençoa-nos, para que nós possamos ser úteis aqui nessa cidade, para que nós possamos levar pessoas a Te conhecer, para que a nossa vida tenha verdadeiro sentido, para que a nossa vida realmente tenha um propósito, e que juntos, como igreja, possamos continuar vendo esses milagres na vida
deles como crianças, né? Do Caio, do José, do Estevão, da Luana como mamãe, do Rafael como pai, deles como família e na cidade do Paraná. Abençoa, Deus, a mão deles para que prospere, poder para expulsar demônios, curar enfermos, manifestação do poder do Teu Espírito, acompanhe eles, para que eles vejam ainda milagres sobrenaturais e obras maiores eles possam fazer. Senhor, nós os abençoamos e pedimos que a Tua bênção também esteja sobre nós, para que nós possamos fazer a Tua obra e para que o Teu reino se estabeleça sobre a terra. Obrigado, Pai, pelo testemunho, obrigado pela palavra, obrigado porque nós entendemos e sabemos que se nós não fizermos, o Senhor vai levantar outro, como Mordecai falou para Esther. Mas nós sabemos o Teu propósito de nós estarmos hoje onde nós estamos e queremos ser usados onde o Senhor tem nos colocado. Então usa cada um que está aqui, Senhor, no trabalho que está, na escola, para poderem manifestar o Teu poder e levar salvação a todos aqueles que estão à sua volta. Guarda, Senhor, eles na volta para Ribeirão Preto, na volta para o Rio Grande do Norte, sustenta, providencia o que eles precisam, ajuda, Senhor, para que o Teu nome seja cada vez mais glorificado. E ajuda-nos também, Senhor, a enxergarmos aquilo que o Senhor quer para nós como igreja, para podermos avançar para o sertão, para aqueles campos, ó Deus, que já estão brancos e que precisam de obreiros para o Teu trabalho, Senhor, para fazer o Teu trabalho. Ajuda-nos, Senhor. Nós oramos para que o Senhor levante homens e mulheres para ouvirem o Teu chamado, assim como um dia eles ouviram, assim como o Rafael, Teu servo, o pastor ouviu, a Luana ouviu, assim também, Senhor, levanta pessoas aqui que possam ouvir a Tua voz, para assumirem outros lugares, e nós possamos salvar pessoas, tanto em Jerusalém, Araraquara, Samaria, Senhor, no nosso Nordeste, sertão, e até os confins da terra. Abençoa-nos, Pai. Obrigado por essa noite, obrigado por tudo que o Senhor nos ensinou aqui, nós Te adoramos em nome de Jesus, amém, Senhor Jesus, amém. Glória a Deus, amém? Foi abençoado? Fala para o teu irmão, o problema é seu. Você tem algum problema? Deus vai resolver esse problema através de você, amém? Deus vai te usar e vai resolver esse problema através de você. Vai ser uma bênção. Obrigado mais uma vez por terem vindo para cá, né? Vocês já conheceram o Fábio, que é da Tailândia, que nós estamos juntos com o Rafael, junto com o pastor Anésio, e assim nós vamos compartilhando aqueles que nós temos abençoado de alguma forma. Que Deus te abençoe, que o Senhor te prospere, que o Senhor te dê graça, que o Senhor te ajude em tudo aquilo que Ele tem te ensinado, para que você seja uma bênção onde Ele tem te colocado. Que o Senhor te guarde essa semana, te dando saúde, te protegendo de toda e qualquer peste, de toda e qualquer doença, guardando teu coração, para que você não peque contra Deus. Que o Senhor te dê saídas, que o Senhor abra caminhos para você, que o Senhor abençoe as tuas entradas e as tuas saídas, que o Senhor te faça prosperar em tudo que você colocar as mãos, que o Senhor acelere o tempo sobre os seus passos, que você seja mais rápido no poder do Espírito Santo de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo de Deus, o amor de Deus Pai te envolva, e a Jesus que está sentado no trono, seja a honra e a glória pelos séculos dos séculos, amém. Deus te abençoe, vai na paz. Se você quiser dar um abraço no casal aqui, pode vir dar um abraço, vai na paz, uma boa semana, até quinta-feira, onde vamos estar adorando o Senhor juntos, amém? Leva o problema que Deus vai te ajudar a resolver, você vai ver.